Olá, gostaria de fazer esse início de apresentação agradecendo a toda a parte diretiva, o corpo docente e todos que de alguma forma puderam possibilitar essa realização desse trabalho junto à especialização de África e suas diásporas. Gostaria também de agradecer aos tutores e aos orientadores que puderam colaborar ao longo desse processo. O trabalho que vamos apresentar tem como título Lugares de Memória Negra no entorno da Escola Hélio Pellegrino, em Belo Horizonte, Resistência, Identidade e Educação Decolonial. O meu nome é Renato Sena Ramos, fui orientado pela professora Joceneide Cunha dos Santos. Esse trabalho, ele é uma parte importante, pois nasceu da minha prática como professor de História, assim como também da percepção da importância de revelar os territórios negros e os espaços de memória negra ao entorno da escola Hélio Pellegrino, onde trabalho, e fazer com que esses espaços, muitas vezes silenciados, pudessem ser trazidos para um debate junto ao nosso currículo escolar. Aqui eu apresento toda a coordenação, a vice-coordenação, a coordenação da UAB e a reitoria da Unifesp, a quem agradeço profundamente. Por que trabalhar com esse tema? Percebi que ao longo do tempo, o silenciamento em torno da escola Hélio Pellegrino, em relação à memória negra e aos espaços que trabalham a memória negra, era uma coisa muito forte. E como a gente sempre teve essa escola como um espaço de resistência, o que a gente buscava de alguma maneira é fazer com que essa memória sistematicamente apagada, ela pudesse fazer com que de alguma maneira a gente resgatasse todo esse vínculo e todo esse espaço. Era preciso reconhecer esses territórios e a partir disso fazer com que eles pudessem ser espaços de saber. Com isso, entre alguns lugares que nós temos ao longo ou ao entorno da escola, nós buscamos 2 para integrar esse processo de memória, de território e também esse processo pedagógico. Então, essa foi o primeiro passo, né, para a gente trabalhar esse tema tão importante. E qual foi o objetivo principal que a gente buscou dentro da pesquisa? Foi compreender como que esses 2 espaços que buscamos, o Terreiro e Leopoldo Ojucan e a Irmandade Os Carolinos, que é uma irmandade que faz esse trabalho de reconhecimento, né, das guardas do Rosário, eles pudessem de alguma maneira serem vistos pelos alunos como territórios vivos desse espaço da memória negra em Belo Horizonte e também como espaço de saberes decoloniais, para que eles pudessem realmente entender como que essa nova visão e essa nova leitura de uma educação que pauta a partir dessa memória, dessa construção negra, para buscar uma educação realmente antirracista. Então a gente buscou, através disso, fazer com que a capacidade de buscar esses saberes decoloniais fizessem com que a gente buscasse esse trabalho de maneira plena e de maneira objetiva também. Fizemos também um trabalho de mapear os principais lugares de memória negra, até como um objetivo específico, e buscamos refletir dentro da escola, né, o potencial que esses espaços teriam para um trabalho pedagógico e fizemos ao final um roteiro educativo articulado junto ao PPP da escola, fazendo com que os alunos pudessem visitar esses espaços de memória. Tivemos como base uma fundamentação teórica em 3 pilares. Primeiro, a memória e o patrimônio cultural. Essa primeira fundamentação teórica, a gente se baseou
no conceito de Pierre Nora, que é dos lugares de memória, e como esses lugares de memória eles precisam ser entendidos como espaços muito além do que apenas lugares físicos, né? É um lugar que também traz a essência e a característica de um povo. E a partir daí também utilizamos a ideia, né, de Fanon e também da Sueli Carneiro, para que a gente possa entender que dentro desses lugares de memória, os saberes negros eles têm que ser cultivados e têm que ser demonstrados a partir da sua importância e revelados historicamente, porque por muito tempo eles foram silenciados e apagados. Então a gente começa a trabalhar com essa ideia e com um conceito muito importante que é da Sueli Carneiro também, que é a ideia do epistemicídio, né? Que a gente precisa reconectar esses espaços e esses territórios para que a gente possa realmente resistir a todo esse processo que muitas vezes quer silenciar a memória negra dentro das nossas cidades, dentro dos nossos territórios. E aqui no caso específico a gente está falando sobre o entorno da Escola Municipal Hélio Pellegrino. Um outro elemento também, uma segunda fundamentação teórica que a gente buscou foi do Quidiano e do Mignolo, né, quando ele fala sobre a questão da colonialidade, peço perdão, do saber. Então o que a gente fez? A gente buscou falar sobre como que essa teoria decolonial, ela de alguma maneira, ela ajuda a pensar a educação de uma forma que esses saberes produzidos dentro da escola ou por sujeitos que são historicamente subalternizados, eles precisam ser desvelados, né? Então, valorizar esses saberes é muito importante para que a gente possa, de alguma forma, trazer a desobediência que a gente fala, né? Essa desobediência epistêmica, né? Para transformação da nossa escola. E é o que a gente buscou, porque essa desobediência epistêmica, ela é uma forma de resistência a tudo isso que a gente tem construído, né? De uma maneira muito europeia, até mesmo no ensino de história e no fazer pedagógico relacionado às aulas de história. Então, se a gente busca essa ideia de colonialidade do saber com essa desobediência epistêmica, a gente busca uma educação antirracista real, né? Buscando uma justiça cognitiva para que os alunos possam entender que o espaço deles é um espaço de aprendizado real. Essa foi uma segunda fundamentação teórica que nós buscamos. Uma terceira fundamentação teórica que nós buscamos estava relacionada ao território como espaço educativo. Aí a gente buscou na Nilma, né, Nilma Lino Gomes, a ideia da pedagogia da existência, fazer com que esse aluno possa se sentir representado. A gente trouxe também a ideia de um autor, Marcelo Santos, que trabalhou também com a ideia de patrimônio, com o território, para fazer com que essas práticas silenciadas, né, no contexto do território, elas possam emergir. E nós fizemos isso buscando esses espaços, tanto o terreiro e Leopoldo Jucan, como também o espaço que a gente vai dizer da organização do Rosário, né, com os irmãos carolinos, né, que fazem a festa do Rosário. Esses dois espaços como um lugar de oralidade, de corporeidade e buscando essa ancestralidade, né, como saberes próprios para que os alunos pudessem entender e conhecer um pouco mais desses lugares que muitas vezes não são reconhecidos no entorno da escola. Buscando também entender esse processo, a gente trouxe como metodologia de pesquisa uma abordagem qualitativa, onde o processo foi de uma participação real dentro desses lugares, né? Buscando entender essa decolonialidade, e a gente teve 3 etapas principais, né? A pesquisa bibliográfica, uma observação participante tanto dentro do terreiro Leopoldo Jucan e também da festa dos irmãos carolinos. Fizemos isso a partir de visitas e fizemos também um mapeamento desses territórios para tentar organizar um roteiro onde os alunos pudessem, né,
a partir da escola, saírem, fazerem a visita, e todo esse olhar, eu gostaria de deixar bem claro, que a gente fez com a ideia, né, dessa etnografia, a partir de uma leitura de Clifford Geertz, que é essa ideia de uma etnografia simbólica, né? Como trabalhar esses espaços e como ter esse olhar sobre cada um desses locais que a gente visitou de maneira muito respeitosa. O primeiro lugar que nós visitamos, e daqui eu coloco como o título Território 1, né, foi o terreiro Ileopolo Jucan. É um terreiro de candomblé, arquivo vivo da nossa cidade. Foi um dos primeiros terreiros de candomblé de Belo Horizonte, e mesmo assim muito pouco conhecido aqui em torno da nossa escola. Ele foi fundado em 1964. Ele é um espaço de espiritualidade muito vivo dentro da cultura negra de Belo Horizonte, e nós temos a felicidade de estar, né, no entorno da nossa escola. Ele é um espaço de aprendizagem. A partir do momento que ele se abre para que as pessoas possam visitar, temos um trabalho mais profundo, até mesmo com bibliografia já conhecida das universidades, mas as escolas públicas, as escolas de ensino fundamental ainda não têm essa abertura, e é o que nós buscamos fazer com o nosso roteiro, e fazer com que o terreiro e todo o saber, né, todo esse saber, toda essa resistência cultural possa chegar junto à escola. Então esse foi o nosso primeiro momento, a nossa ideia, né, buscando conhecer o terreiro Ileopó Olojucan. Junto dele, nós também buscamos fazer a visita à Irmandade dos Carolinos, né? É uma festa de Congo, é uma identidade negra também que está próximo ao entorno da escola. Ela é uma irmandade centenária, ela já é reconhecida pelo IFAM como um quilombo urbano, e assim, essa festa ela é uma expressão de uma resistência muito grande, porque há mais de um século essa festa ela acontece. Ela já aconteceu em locais distantes do entorno da escola, mas hoje ela acontece no entorno da escola, e ela tem essa característica muito forte de fazer essa reconfiguração desse catolicismo afro-brasileiro e dessa relação e desse sincretismo também religioso muito forte. Então foi um ponto importante a visita tanto no Ileopolo Jucan como também na Irmandade dos Carolinos. E como um objeto, né, importante, eu acho que final para a nossa pesquisa, para o nosso TCC, eu busquei criar esse roteiro educativo, que eu chamei de Roteiro de Memória Negra. Fiz um trabalho de criação através do Google Maps, onde o roteiro é interativo, ele tem imagem, ele tem a descrição dos espaços, e eu fiz uma conexão entre os territórios, né? Tanto saindo da escola, através dessa organização, passando pelos dois espaços, tanto o Ileopolo Jucan, como também a Festa dos Irmãos Carolinos, o local onde eles fazem a guarda, e voltando para a escola. Então a nossa ideia é trazer essa conexão do território com o currículo escolar, porque através desse roteiro educativo a gente trabalhou o processo de memória negra, o processo de conhecimento do bairro, e como que esses espaços, muitas vezes silenciados, podem ser importantes para a gente trabalhar em sala de aula. Então esse recurso digital, além de abordar a disciplina de História, ele também foi muito importante porque a gente teve uma troca muito grande com as áreas de arte, na produção e confecção dos roteiros, que os meninos acabaram fazendo por desenho, e também fizemos com a área de geografia para trabalhar a questão de espaço, de território. Eu acredito que ele é muito importante. Então essa foi a nossa ideia. E quais são esses impactos pedagógicos? Principal, ampliar o pertencimento dos estudantes junto a conhecer esses lugares que muitas vezes são silenciados, integrar os saberes locais com o currículo que a gente pode chamar de currículo oficial, e romper com o isolamento da sala de aula, buscando novos caminhos e até mesmo outros espaços para a gente entender o processo de educação. Eu tenho nessa imagem aí um roteiro de lugar de memória que foi feito por um dos alunos nessa produção,
durante esse trabalho e esse TCC. Por fim, quero concluir dizendo que a educação, como reparação e reconhecimento, ele foi fundamental para a organização desse TCC. A escola realmente deve ser esse espaço de descolonização desse saber, ou seja, esse saber ele tem que ser integrado a todas as pessoas, levados a todas as pessoas e a todos os espaços. E tanto o terreiro como a festa são pedagogias vivas, no qual nós buscamos para entender, passar para os nossos alunos e transformar esse conhecimento, até para transformar também essa cidade em um lugar que não seja apenas da memória oficial, né, mas de uma memória negra muito importante para todos. Eu queria, por fim, agradecer tanto as comunidades, né, o Terreiro Leopoldo Jucan, como a Irmandade dos Carolinos, a Escola Hélio Pellegrino, que foi tão importante para auxiliar nesse processo desse trabalho, e a todos que seguem, né, ensinando tanto com o corpo, como canto, como tambor, como nós vimos nos lugares visitados. Ao conhecer os territórios de memória negra, educamos para além dos muros da escola e fazemos da cidade uma sala de aula viva. Essas são as palavras que eu quero deixar por fim. Aqui estão as referências desse trabalho. Queria agradecer e deixar o meu muito obrigado a todas as pessoas que colaboraram com esse trabalho de referência. Muito obrigado.